Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de evolução. E a pesquisa foi em cima da seguinte ideia. A frase "a evolução sempre foi aos trancos e barrancos", tentativa e erro, extinção e recriação, sintetiza de uma maneira intuitiva uma das ideias centrais das ciências biológicas contemporâneas. A evolução não é linear, ela é progressiva ou orientada a um objetivo final. Não é nada disso. Ao contrário, ela trata-se de um processo histórico, complexo, contingente e frequentemente marcado por rupturas. Abaixo segue essa discussão que nós vamos fazer um pouco mais pormenorizada, com base em diferentes áreas científicas e incluindo debates contraditórios relevantes e as ideias de alguns filósofos, entre outros. Vamos lá. Primeiro, a evolução como um processo histórico entre a continuidade e a ruptura. Desde o século XIX, a teoria da evolução tornou-se o eixo estruturante das ciências biológicas. O Charles Darwin, ao publicar A Origem das Espécies em 1859, ele propôs que a diversidade da vida resultava da seleção natural atuando sobre variáveis ou variações herdáveis. Essa teoria introduziu dois pilares fundamentais. Primeiro, que as espécies mudam ao longo do tempo. Segundo, que essas espécies, ou que a mudança nessas espécies ocorre sem direção pré-determinada. Certo? Então, olha bem. Darwin, a princípio, diz o seguinte: elas mudam ao longo do tempo, mas isso não é uma direção pré-determinada. Hoje, a biologia evolutiva reconhece que a evolução é um fenômeno multifatorial, envolvendo mutações genéticas, a seleção natural, uma deriva genética, uma recombinação, pressões ambientais e eventos aleatórios. Então, são vários fatores que não determinam a direção, ao contrário, até torna a coisa assim meio puxada para um lado para o outro. Mas existe uma aleatoriedade. Então, olha, primeiro, existem mutações genéticas que parece que são aleatórias. A seleção natural, porque você vai se adaptando ou não, o organismo, né? A deriva genética, que é algo que é bastante aleatório. Recombinação, que pode acontecer a qualquer momento por fatores multifatoriais também. Pressões ambientais, é mais ou menos um pouco em função como seria a seleção natural também. Seria uma parte disso aí, porque você também faz seleção natural entre os mais fracos, mas também aqueles que se adaptam melhor das pressões no ambiente. E eventos aleatórios, que são completamente aleatórios, que não dá para prever, que de certa forma estão dentro das mutações genéticas, dentro da deriva genética, mas que são eventos a mais, corresponde de um organismo com relação a outros micro-organismos ou organismos que puderem aparecer. Então existe uma aleatoriedade. Não, de uma maneira geral, muitas coisas podem acontecer não determinadamente. O resultado é uma história evolutiva marcada tanto por adaptações bem-sucedidas como por mal-sucedidas, resultando em extinções em massa e reforçando a ideia de tentativa e erro. Então, a evolução é feita realmente aos trancos e barrancos, em princípio por tentativa e erro. Certo? E se extinção em massa e aparecem outros organismos. Bom, muito bem. Então, perspectiva dos biólogos evolucionistas. A síntese evolutiva moderna, consolidada entre as décadas de 1930 e 1950, integrou a teoria darwinista com a genética mendeliana. Os biólogos Theodosius Dobzhansky e Ernest Mayr e também Julian Huxley demonstraram que mutações aleatórias introduzem variações genéticas e que a seleção natural atua filtrando entre variações conforme o ambiente. Foi mais ou menos o que eu tentei falar lá das divisões que ele apresentou a princípio. O Dobzhansky tornou-se célebre na afirmação de que nada em biologia faz sentido exceto à luz da evolução, reforçando que todos os processos biológicos só podem ser plenamente compreendidos dentro desse quadro teórico, o quadro da evolução. Experimentos laboratoriais conduzidos por Richard Lenski com bactérias Escherichia coli mostram que as populações podem adquirir novas funções metabólicas após milhares de gerações, evidenciando a dinâmica experimental da evolução. Outros exemplos, por exemplo marcante,
é a resistência bacteriana aos antibióticos. Esse fenômeno demonstra a evolução em tempo real, as mutações que conferem sobrevivência aos micro-organismos diante de medicamentos se espalham rapidamente na população, confirmando o papel da seleção natural. Quer dizer, o bichinho está ali levando porrada, mas ele está tentando sair fora e ele consegue. Então, isso aí, inclusive, é um problema para a humanidade, né? Saber administrar o antibiótico e fazê-lo nos organismos de uma maneira muito criteriosa. Por quê? Porque o micro-organismo está tentando sobreviver e ele vai encontrar saídas. E essa saída pode ser horizontal ou na sua cadeia de genealógica, né? Bom, então vamos lá. Outro exemplo marcante é a resistência bacteriana, já falamos. Contudo, há debates internos na biologia evolutiva. A teoria do equilíbrio pontuado, proposta por Stephen Jay Gould e Niles Eldredge, sugere que a evolução ocorre em longos períodos de estabilidade intercalados por mudanças rápidas, ou seja, algumas coisas radicais, um mecanismo estava estável e de repente houve uma mudança radical, questionando a visão gradualista e tradicional de Darwin. Quer dizer, que parece que existe uma coisa um pouco mais aleatória do que essa gradualidade, né? Essa teoria do equilíbrio pontuado, né? Que é um pouco dentro da ideia de tentativa e erro, né? E, bom, então, testemunho dos paleontólogos, os registros fósseis, né? Paleontologia é o estudo dos fósseis. O registro fóssil fornece evidências materiais de transformação das espécies ao longo do tempo geológico. Sim, apesar de incompleto, esse estudo revela padrões consistentes da transição evolutiva. Um dos exemplos mais emblemáticos é o Tiktaalik, que é um organismo que apresenta características intermediárias entre peixes e tetrápodes, demonstrando a transição evolutiva para a vida terrestre. Outro caso clássico é a Archaeopteryx, que apresenta traços tanto de dinossauros quanto de aves modernas, evidenciando a origem reptiliana das aves. A paleontologia também evidencia que a evolução é profundamente marcada por extinções em massa. O evento final do período Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos, que eliminou os dinossauros não aviários e abriu espaço ecológico para a diversificação dos mamíferos. Esses eventos reforçam a ideia de que a evolução não segue uma linha necessária de progresso. Ela responde a catástrofes e contingências ambientais, que foi o caso da extinção em massa dos dinossauros. A contribuição da genética evolutiva. A genética revelou o mecanismo molecular da evolução. As mutações, alterações do DNA são a matéria-prima das mudanças evolutivas. A maioria dessas mutações é neutras ou prejudicial, mas algumas conferem vantagens adaptativas. Olha só esse texto. A genética revelou o mecanismo molecular da evolução. As mutações, que são alterações no DNA, são a matéria-prima das mudanças evolutivas. A maioria dessas mutações é neutra. Algumas são prejudiciais, mas algumas conferem vantagens adaptativas. Então é meio na base do tranco e barranco mesmo. O sequenciamento genético permitiu reconstruir relações evolutivas com enorme precisão. Por exemplo, estudos genômicos demonstram que humanos compartilham cerca de 98% do DNA com os chimpanzés. Olha, 98% do nosso DNA é idêntico ao dos chimpanzés. E o chimpanzé é o chimpanzé e o humano é o humano. Como é que se dá isso? Evidenciando que nós temos uma ancestralidade comum, né? Mas a maneira como o gene trabalha no humano e a maneira como o gene trabalha no chimpanzé, embora seja tronco comum, uma ancestralidade comum, fez humanos, chimpanzé. Além disso, a genética moderna revelou fenômenos complexos como transferência horizontal de genes, ou seja, não é na cadeia genealógica de pai para filho. Existe uma transferência horizontal por micro-organismo do lado, né? Irmão, parente, está ali de bobeira. Então, olha bem,
revelou o complexo de transferência horizontal de genes entre bactérias e epigenética, ou seja, aquela em que as culturas modificam, transformam a genética, ampliando o entendimento sobre como características podem ser transmitidas entre gerações sem alterar diretamente a sequência do DNA. Quer dizer, o caso da epigenética, ele não modifica a sequência, mas ele modifica a forma de trabalho. É como se a cultura estivesse influenciando o que no final das contas é isso que acontece, né? Então as transferências podem ser horizontal de genes entre bactérias e pode ser epigenética, por uma questão, vou colocar como aprendizado, não é uma palavra muito certa não, mas ajuda a gente a entender. Antropologia biológica e evolução humana. A evolução humana representa um dos campos mais fascinantes a serem debatidos. Olha bem, nós estamos falando agora de evolução do ser humano. Evidências fósseis e genéticas indicam que o gênero Homo surgiu na África há cerca de 2,5 milhões de anos. Espécies como Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo erectus demonstram uma sequência de transformações que inclui bipedalismo, aumento do cérebro e desenvolvimento de cultura. A antropologia biológica também mostrou que a evolução humana não foi linear. Estudos genéticos indicam que humanos modernos cruzaram com neandertais e denisovanos, revelando uma história evolutiva reticular e não puramente progressiva. Então, o humano de hoje, moderno, ele tem genética neandertal, dizem que chega a 2%. E dos denisovanos, eu não sei que percentual. Então, houve ali intercâmbio entre eles. Ou seja, o Homo sapiens conviveu com os neandertais, né? E conviveu com os denisovanos para que pudesse ter traços genéticos aproximados. Taxonomia e sistemática reconstruindo a árvore da vida. Os taxonomistas e os sistematas utilizam características morfológicas e genéticas para classificar organismos e reconstruir relações evolutivas. A sistemática filogenética, baseada na análise de ancestralidade comum, permitiu reformular a árvore da vida. Essa área demonstrou que muitas classificações antigas estavam incorretas e que os organismos aparentemente distintos podem compartilhar ancestrais próximos e, no entanto, serem distintos, aparentemente distintos. Por exemplo, a descoberta de que aves são descendentes diretos dos dinossauros revolucionou a classificação zoológica, porque talvez ninguém tivesse pensado nisso, né? Evolução, ecologia evolutiva, evolução e interação com o ambiente. A ecologia evolutiva examina interações ecológicas que moldam a evolução. O caso dos tentilhões das Ilhas Galápagos, estudada por Peter e Rosemary Grant, mostrou que mudanças climáticas podem alterar rapidamente características físicas das populações, como o tamanho do bico, né? Outro exemplo é a coevolução entre predadores e presas, ou entre plantas e polinizadores, onde a mudança de uma espécie acaba por desencadear adaptações na outra espécie, criando ciclos contínuos de transformação. O contraditório e os debates filosóficos científicos. Embora a teoria evolutiva seja amplamente aceita pela comunidade científica, existem debates internos e externos que são relevantes. Por exemplo, internamente discute-se o peso relativo da seleção natural em comparação com processos neutros, como a chamada deriva genética. Quem estudou isso aí foi o Muthu Kimura, que nasceu em 1924, morreu em 1994, ele foi um geneticista japonês. Ele propôs, por exemplo, a teoria neutra da evolução molecular, argumentando que algumas mutações se espalham por acaso e não por seleção adaptativa. Foi a causalidade que fez uma evolução ali, não necessariamente adaptação. Mas não é que adaptação não exista, é que em alguns casos as mutações se espalham ao acaso e não por adaptação. Outro debate envolve a importância das restrições do desenvolvimento biológico. A biologia evolutiva do desenvolvimento, que eles chamam de evodevo, né? A biologia evolutiva do desenvolvimento, que chamam de evodevo, sugere que certos caminhos evolutivos são limitados pela estrutura do desenvolvimento embrionário. Externamente existem críticas vindas do criacionismo e do design inteligente. Essas abordagens, porém, não são aceitas como ciência pela maioria da comunidade científica, pois não apresentam mecanismos testáveis
reprodutíveis nem hipóteses passíveis de verificação empírica, né? Então, não vamos nem levar em consideração essas abordagens, criacionismo e design inteligente. E a questão do criacionismo, isso aí é uma palavra que eu vou falar aqui agora. A questão do criacionismo é o seguinte: aqueles que admitem que cismam que tem que ter tido a criação, tudo bem. Agora, a maneira como foi criada, você não pode exigir que seja a maneira bíblica, né? Porque aquilo é uma metáfora, e que aquela maneira bíblica como metáfora não seja reproduzindo isso que nós estamos descobrindo aqui. Então fica meio tolo você dizer que há criacionismo e que não há criacionismo. Não se trata disso. Nós estamos estudando, estamos verificando o que houve. Se você supõe e tem fé que houve uma criação, então suponha que aquilo que você descobriu nos seus estudos faz parte daquilo que é o projeto da criação. Tá certo? Isso é uma maneira de pensar. Mas isso não vem ao caso, não é disso que nós estamos falando. Vamos então continuar. A evolução como contingência histórica. Autores como Stephen Jay Gould enfatizam que a evolução é profundamente contingente. Se a história da vida fosse reiniciada, os resultados poderiam ser completamente diferentes. Esse argumento reforça a ideia de que a evolução envolve um pouco de improvisação, adaptação e acaso. Bom, em princípio, a primeira conclusão com relação aos processos que estudamos até aqui. Evolução como processo aberto e dinâmico. A frase proposta captura com precisão o caráter da evolução biológica. O conjunto de evidências provenientes da biologia, paleontologia, genética, antropologia e ecologia demonstram que a história da vida é marcada por sucessivas tentativas adaptativas, muitas das quais fracassaram e muitas foram sucesso. A sobrevivência das espécies depende da interação entre a variabilidade genética, pressões ambientais e eventos aleatórios. Assim, a evolução não apresenta um progresso inevitável, mas sim um processo histórico contínuo, onde extinções e inovações coexistem como parte inseparável da dinâmica da vida na Terra. Ela não foi feita pré-determinada para dar certo. É meio na base dos trancos e barrancos, tentativa e erro. E se ela for reiniciada, pode ser que acontecesse completamente diferente, dada um certo acaso, né? Bom, agora nós vamos fazer dois tópicos à parte. Um deles é a evolução e contingência histórica, uma discussão na base da filosofia. Então, bem, a contingência histórica ocupa um lugar central na reflexão filosófica sobre a evolução, diferentemente das concepções clássicas da natureza herdadas pelo aristotelismo, marcadas por finalismo, hierarquia e essência. A teoria evolutiva introduz uma visão radicalmente antiteleológica da vida. Ou seja, não há um fim inscrito previamente na natureza, nem uma direção necessária rumo ao progresso, que é uma ideia filosófica que nós implicitamente falamos no início, não é isso? Ela é meio ao acaso e não foi pré-determinada. Stephen Jay Gould foi um dos autores que mais enfatizou esse ponto ao afirmar que a história da vida é profundamente contingente. Em sua metáfora célebre, ele disse: se rebobinássemos a fita da vida e a reproduzíssemos novamente, os resultados seriam distintos. Essa afirmação não nega a existência de regularidades naturais, mas sublinha que eventos singulares, acidentes e catástrofes moldam decisivamente os rumos da evolução. Ou seja, eventos singulares podem acontecer com outras temporalidades, os acidentes e as catástrofes também, o que modificaria o resultado final se nós reiniciássemos. Do ponto de vista filosófico, essa concepção aproxima a biologia evolutiva das correntes como o historicismo e existencialismo, afastando-a de modelos determinísticos rígidos, ou deterministas, né? Modelos deterministas. A vida não segue um plano racional. Ela responde às circunstâncias. Extinção em massa, mudança climática abrupta, deriva genética, mutações aleatórias são elementos que introduzem imprevisibilidade estrutural no processo evolutivo. Essa visão contrasta com as leituras vulgarizadas pelo darwinismo, muitas vezes associada a ideias de progresso natural, como se tivesse sido feito para progredir, ou aperfeiçoamento contínuo, como se estivesse pré-determinado para se aperfeiçoar. Filósofos da ciência como Karl Popper destacaram que a evolução não é um processo de otimização, mas de eliminação de erros. Variantes menos adaptadas desaparecem, enquanto outras persistem provisoriamente. E o fracasso é o fracasso que leva à extinção. Não se conseguiu eliminar aquele erro, né? Então, não é um processo de otimização.
decididamente. A biologia evolutiva contemporânea também dialoga com a filosofia ao questionar noções clássicas de identidade e essência. Espécies deixam de ser vistas como categorias fixas e passam a ser compreendidas como populações históricas, sempre em transformação. Nesse sentido, a contingência não é um detalhe periférico, é a própria estrutura ontológica da vida, ou seja, ligado à sua origem, né? Então, nesse sentido, a vida é contingente, a evolução é contingente. Assim, a evolução redefine a própria ideia da natureza não como ordem estável, mas como um processo aberto atravessado por rupturas, improvisações e rearranjos incessantes ou incessantemente. Evolução biológica, evolução cultural e social. Continuidades e limites é o segundo tópico que nós vamos avaliar num registro um pouco mais filosófico. A relação entre evolução biológica e evolução cultural é um dos debates mais delicados e fecundos das ciências humanas e naturais. Embora compartilhem a noção de mudança histórica, esses dois níveis operam por mecanismos distintos. Confundi-los pode levar a equívocos teóricos e políticos graves. Do ponto de vista biológico, a evolução ocorre por transmissão genética, mutação e seleção diferencial. Já a evolução cultural envolve aprendizado social, linguagem, simbolismo, instituições, tecnologias, transmitidos majoritariamente por vias, obviamente, não genéticas. Apesar de que podem ser epigenéticas, mas num determinado grau e dependendo da forma muito profunda e contínua do aculturamento. No entanto, ambas compartilham características estruturais. Ambas, a evolução por transmissão genética e a evolução do ponto de vista cultural, ambas compartilham características estruturais, ou seja, variação, transmissão e seleção, certo? Isso tanto é biologicamente como é culturalmente. Antropólogos biológicos e evolucionistas culturais mostram, olha bem, antropólogos biológicos e evolucionistas culturais. Então existe a contingente dos antropólogos biológicos e evolucionistas culturais. Vamos ver o que eles estão falando. Mostram que práticas culturais também passam por processos de seleção, ideias, técnicas e normas que se mostram mais eficazes tendem a se difundir enquanto outras desaparecem. O uso do fogo, a agricultura, a escrita e a revolução digital são exemplos de inovações culturais que transformaram profundamente as condições de sobrevivência humana. Autores como Richard Dawkins propuseram o conceito de memes como unidades de transmissão cultural por analogias com os genes, né? Os memes se reproduziriam como analogia dos genes, memes e genes. Embora controversa, essa ideia abriu espaço para pensar-se a cultura como um sistema evolutivo próprio, ainda que mais rápido, mais flexível e menos previsível que a evolução biológica. Entretanto, pensadores como Stephen Jay Gould e Marshall Sahlins alertaram para os riscos de um reducionismo biológico na interpretação da sociedade. A história social não pode ser explicada apenas por adaptação biológica. Cultura, poder, ideologia e instituições introduzem níveis de causalidade que escapam à lógica estritamente natural. Eu diria até que os níveis de causalidade escapam à lógica, mas os níveis de intencionalidade também escapam a uma determinada lógica, porque a lógica de um pode não ser a lógica da maioria ou do melhor para a maioria ou para todos, e ela ser intencional. Né? A sociologia e a filosofia política também criticam leituras simplistas do darwinismo social, que historicamente foram usadas para justificar desigualdades, colonialismo e eugenia. Muito espertinhos, né? Um povo foi para cima do outro e essa desigualdade existe porque as pessoas são desiguais, com competências e capacidades diferentes. Então eu posso colonizar você porque eu estou levando para você conhecimento, estou te trazendo algum bem, mentira, né? Eu estou te explorando, acabando contigo, acabando com a sua cultura, inclusive. E eugenia, eu sou mais adaptado, eu sou melhor, eu sou branco do olho azul, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu sou melhor que você, que é fulano e beltrano, né? Bobajada, isso aí é má intenção, isso aí eu esqueci o nome, mas é falta de caráter. A evolução biológica descreve
o que ocorre na natureza. Ela não prescreve valores morais ou sociais. A evolução biológica, ela descreve o que ocorreu. Ela não está prescrevendo valores para você seguir, ou modelos morais, inclusive. Por outro lado, a biologia evolutiva contribuiu para desmontar hierarquias raciais, essencialismos culturais, ao demonstrar que a variabilidade genética humana é contínua e que as diferenças biológicas entre populações são mínimas. Por exemplo, fizeram uma comparação com um nórdico, o mais ao norte, próximo do Polo Norte, de civilizações quase isoladas, em que a maioria dos descendentes ali eram primos entre si, porque não havia um contato com outras populações, porque eles tivessem uma variabilidade genética. Então eles eram muito similares. Então vamos chamar esses caras de puros. Eram raças puras, ou gens, ou seres humanos puros naquelas aldeias ali, por falta de contato. A mesma coisa fizeram no sul da África subsaariana, pegaram tribos isoladas, onde as populações, eles eram primos entre si. Os de lá eram brancos cera, os de baixo eram negros retintos, né? E compararam a genética deles, né? E a genética deles, ela praticamente foi 100%, né? Para desmistificar essa coisa de que o branco europeu do norte, o nórdico, o escandinavo seria a raça mais pura, os anglo-saxões, os arianos, e que as raças negras e as raças miscigenadas então seriam inferiores. Não existe nada disso. Isso foi ciência, isso não foi achismo, né? Então a biologia evolutiva contribuiu para desmontar hierarquias raciais e essencialismos culturais ao demonstrar que a variabilidade genética humana é contínua e que diferenças biológicas entre populações, como essas que eu citei, são mínimas. E não dão preferência, diferença e melhoria para uma ou para outra diferença, né? Nesse sentido, a ciência evolutiva tem implicações éticas e políticas profundamente emancipadoras, né? Hoje, pesquisadores defendem uma abordagem coevolutiva, na qual a biologia e a cultura se influenciam mutuamente, no caso inclusive da epigenética. O cérebro humano, por exemplo, ele evoluiu entre interação com ambientes culturais complexos, claro, enquanto práticas culturais modificam pressões seletivas, como na dieta, na urbanização e na medicina. Outra coisa, cuidado com essa questão de cultura. A cultura central, talvez, vamos chamar de europeia, né? ou branca do norte da Europa ou da Europa, ela é uma cultura. Tudo bem que ela tem tecnologia, ela evoluiu, criou universidade, mas ela não é uma cultura em detrimento da existência de outros povos que são às vezes milenares e que têm uma cultura e que não evoluíram necessariamente num sentido tecnológico, mas evoluíram num sentido filosófico e tem o conhecimento da vida. Então não dá para você dizer que uma cultura é melhor do que a outra cultura, porque ambas incluem a ideia de aprendizado e filosofia de vida, né? E isso aí tem muito a ver com as pressões sofridas, né? O ambiente que se viveu, a forma como se decidiu viver. E algumas dessas populações, embora evoluídas, como as populações do Oriente, por exemplo, resolveram aprender com o Ocidente algumas práticas de evolução porque resolveram se evoluir para aquele lado. O que não significa que o que eles viviam era necessariamente pior ou errado. É porque o mundo dos brancos, dos centrais, foram evoluindo para um lado e acabou, de certa forma, entre aspas, havendo um debate com a visão deles de mundo, e eles orientais se tornaram mais fracos diante de uma cultura mais forte. Então eles tinham que se defender. Então aprenderam alguma tecnologia, aprenderam a agir. Talvez até isso não tenha sido uma coisa boa. Mas de qualquer maneira, o entrechoque das culturas ali, porque quem disponibilizou cultura para o outro se modificar também recebeu ecos da cultura daquele outro. Então houve uma interpenetração de entendimentos e de olhares, e isso aí melhorou a visão humana da vida. Então tem-se uma visão filosófica, tem-se uma visão filosófico ocidental, filosófico oriental, tecnológico ocidental. E você vê que o Oriente hoje em dia ele está se tornando quase tão ou mais tecnológico, com mais conhecimento do que o próprio Ocidente. Então, olha como é que é interessante esse tipo de discussão, né? Então, o cérebro humano, por exemplo, ele evolui de interação com ambientes culturais complexos,
enquanto práticas culturais modificam pressões seletivas, como na dieta, na urbanização e na medicina. Você vê que quando você viaja, por exemplo, você discute em outros mundos, você vê outras pessoas, você vê outros pensamentos, outros comportamentos. Uma síntese parcial. Pensar a evolução como tentativa e extinção e recriação não é apenas uma descrição biológica. É uma poderosa metáfora filosófica e social. Ela nos convida a abandonar as narrativas lineares de progresso, reconhecer a força do acaso e compreender a história natural ou humana como um campo de possibilidades abertas. A evolução, seja biológica ou cultural, não garante sentido, direção, não garante justiça, mas oferece algo talvez um pouco mais profundo, a compreensão de que a vida é feita de experimentos frágeis, sustentado por adaptações provisórias e sempre expostos ao risco de mudanças, inclusive algumas rupturas e dramáticas, né? Bom, agora nós vamos falar um pouco da filosofia, articulando a teoria da evolução com Nietzsche, Bergson, Canguilhem e Foucault, mas sem reduzi-lo à ideia da biologia, colocando num diálogo. Então, a evolução, vida e historicidade, diálogo com Nietzsche, Bergson, Canguilhem e Foucault. A teoria da evolução, deslocar a vida do campo da essência para o da história, produziu um abalo que extrapola a biologia. Filósofos do final do século XIX e do século XX perceberam que o darwinismo não apenas explicava algumas diversidades de seres vivos, mas colocava em crise categorias centrais do pensamento ocidental, ou seja, a finalidade, o progresso, a norma, a identidade e a verdade. Embora o próprio darwinismo quisesse raciocinar assim, mas não coube dentro do próprio pensamento dele a ideia de finalidade, progresso, norma, identidade e verdade. Então, a filosofia discutiu e verificou isso aí. Nietzsche, Bergson e Canguilhem, desculpa gente, não sei falar esse nome, Canguilhem e Foucault, cada um à sua maneira, elaboraram respostas filosóficas profundas a esse deslocamento. Nietzsche, a vida sem finalidade, luta pela redenção. O Nietzsche sempre foi darwinista ortodoxo. Frequentemente ele criticou o que considerava uma leitura empobrecida da seleção natural. Ainda assim, seu pensamento é profundamente marcado pelo impacto cultural da teoria da evolução. Para Nietzsche, a vida não se orienta para a adaptação ao meio, ou pela adaptação ao meio, mas ela é uma vontade de potência, uma força expansiva, criadora e conflitual. Ele rejeita qualquer leitura da evolução como progresso moral ou aperfeiçoamento da espécie, que isso aí seria uma tendência, alguma coisa criada com tendências pré-determinadas. Nesse ponto ele aproxima da crítica contemporânea ao evolucionismo teológico. A ideia de que a vida é luta, excesso, desperdício e criação encontra eco na história evolutiva marcada por extinções, fracassos e experimentações. Existe aleatoriedade, acaso. O Nietzsche antecipa uma leitura não moralizada da natureza. Não existe justiça, a vida não é justa. Não há finalidade precípua, nem um sentido último na evolução criado por alguém bondoso que queira que a gente faça de uma forma ou de outra. Não existe uma aleatoriedade. E eu não estou negando a existência ou presença de Deus. Eu estou dizendo que se foi criado para ser aleatório. Tá? Não existe um sentido. Não foi criado para ter um sentido. E nesse aspecto, nós, seres humanos, temos liberdade. Os seres, de uma maneira geral, né? Há processos. Ao criticar a noção de progresso, Nietzsche desmonta uma das apropriações ideológicas mais comuns do darwinismo do século XIX. A crença de que a evolução legitimaria hierarquias sociais. Não. Raciais. Não. Culturais também não. Nós já discutimos agora em mesmo. Para ele, tais leituras são sintomas de uma moral decadente projetada sobre a natureza, de alguns sobre outros que se pensam melhores. Nietzsche radicaliza a ideia de contingência. A vida não caminha para algo melhor. Ela acontece, se impõe, se reinventa e também se destrói e se perde. Trancos e barrancos, tá? Filosoficamente. O Bergson, criação, duração e imprevisibilidade da vida. Henry Bergson dialoga diretamente com o evolucionismo em sua obra A Evolução Criadora. Diferentemente de Nietzsche, Bergson aceita o desafio de pensar a vida como um processo, mas critica o mecanicismo e o determinismo presentes em certas interpretações da biologia. Para Bergson, a evolução não pode ser compreendida apenas como soma de mutações aleatórias filtradas por uma seleção natural. Ele introduz a ideia de elan vital, não como uma força mística ou uma forma mística, mas como um princípio de criatividade irreversível. A vida para Bergson é uma invenção contínua. Isso é uma visão, né? Sua noção mas mesmo assim, essa invenção contínua, ela não é algo pré-determinado, feito para ser invencionices, né? Sua noção de duração,
rompe com o tempo homogêneo da física clássica. A evolução ocorre num tempo vivido, qualitativo, onde o novo emerge de modo imprevisível. Quer dizer, lapsos de tempo podem ser mais ricos que longos espaços de tempo. Essa concepção filosófica se alinha fortemente à ideia contemporânea de contingência evolutiva. O futuro não está contido no passado, nem é uma sequência, nem é um prosseguimento. É um prosseguimento temporal, mas não é pré-determinado para ser assim, com conclusões ou com consequências específicas. Embora o conceito de elan vital tenha sido criticado pela biologia experimental, o Bergson permanece relevante ao insistir que a vida não pode ser totalmente reduzida a modelos mecânicos. Ele está certo com Nietzsche também. Sua filosofia antecipa debates atuais sobre complexidade, emergência e não linearidade dos sistemas vivos. O Cunningham, norma, erro e criatividade. Georges Cunningham é talvez o filósofo que mais profundamente integrou a biologia e a epistemologia. Para ele, a vida não é definida pela conformidade a uma norma fixa, mas pela capacidade de produzir normas. Opa, entrou uma coisa aí. Em sua obra O Normal e o Patológico, Cunningham argumenta que o erro, a variação e o desvio não são falhas da vida, são condições de sua criatividade. Então ele está introduzindo uma ideia de que a vida é criativa, expande-se por criatividade, e que esses desvios, essas variações, o erro não são falhas, são apenas consequências dessa tentativa criativa. Essa ideia ideal dialoga diretamente com a evolução entendida como tentativa e erro, exatamente. Do ponto de vista evolutivo, mutações são erros em relação a uma sequência genética anterior. Erros que podem dar certo como podem dar errado. Por exemplo, a mutação genética câncer, que é uma modificação da célula, que prevalece e acaba inviabilizando a vida, é uma mutação que não deu certo, né? E ela não é necessariamente uma sequência da anterior. Contudo, sem esses erros não há inovação. Agora, existem mutações que são adaptativas, mutações ótimas, ou mutações aleatórias que se adaptam bem e que dão vantagens evolutivas. Cunningham transforma essa constatação biológica em uma tese filosófica. A vida avança não apesar de erros, mas por meio deles, das tentativas e dos erros, né? Então é um aprendizado. Filosoficamente tem tudo a ver. Além disso, Cunningham insiste no caráter histórico dos conceitos científicos. As categorias usadas para descrever evolução, adaptação, função, organismo não são neutras. Elas carregam valores pressupostos. Assim, ele inaugura uma crítica interna à biologia sem negá-la, mas aprofundando a sua consciência epistemológica, né? Não são neutras, carregam valores e pressupostos. Porque ele diz que existe um caráter histórico de conceitos científicos. As categorias usadas para descrever evolução, adaptação, função e organismo não são neutras. Elas carregam valores pressupostos, mas de quem as define, né? Não por serem integradas a essa questão da adaptação, função, porque nada foi predeterminado. Ele está falando das categorias que não são neutras. Exato. Assim ele inaugura uma crítica, né? Sem negá-la. Ele acha que a biologia está certa, mas ele acha que as pessoas que estão fazendo avaliações não são neutros. Bom, essa é a visão dele. Foucault. Vida, poder e historicização do biológico. O Michel Foucault herda diretamente de Cunningham a ideia de que a vida é um campo histórico e normativo. Contudo, ele desloca a discussão para o plano político. Para Foucault, a partir do século XVII, ou melhor, XVIII, a vida biológica torna-se objeto central das estratégias de poder, o que ele denomina biopolítica. A teoria da evolução contribui para esse deslocamento ao transformar a vida em algo mensurável, classificável e governável. A noção de população central na biologia evolutiva torna-se também central na política moderna. Estatísticas de natalidade, mortalidade, saúde e degeneração passam a orientar políticas públicas. A evolução nesse contexto não é apenas uma teoria científica, ela passa a ser um regime de saber-poder. Bom, mas isso aí é o uso que se fez dos estudos e da observação da natureza. Eu acho que Foucault observou o que outros observavam e criou uma filosofia sobre isso e falou da biopolítica. Foucault também alerta para os usos normativos da biologia, quando conceitos evolutivos são aplicados à sociedade de forma acrítica, ou seja, sem pensar. Produzem exclusões, hierarquias e práticas de controle, que é o caso da eugenia, por exemplo. Eugenia, racismo científico e darwinismo social são exemplos históricos desse desvio. Ao mesmo tempo, Foucault reconhece que a biologia moderna, ao abandonar essências fixas, contribui para a desnaturalização de identidades humanas. A vida deixa de ser destino e passa a ser história, aberta, instável e disputada. Com isso, ele está querendo dizer aqui que
as identidades humanas não podem ser desnaturalizadas. Ou seja, você não pode querer classificar as coisas como história, porque aquilo não está necessariamente dentro de um compêndio de uma historicidade. Outros autores podem ver de outra forma, né? E a história ela não é aberta, instável e disputada. O ser humano ele tem as suas regras, as suas necessidades. Ele está dentro de um campo evolutivo, ele está dentro de um aprendizado, ele está dentro de uma evolução. Convergências e tensões. Apesar de suas diferenças, os 4 filósofos citados convergem em pontos fundamentais. Eles rejeitam a ideia de progresso necessário, que seria um pré-determinismo. Recusam as essências fixas, ou seja, aquilo que é imutável. Compreende a vida como um processo histórico, sim, que pode ser historicizado, inclusive a evolução. Valoriza o papel do erro, da ruptura e da contingência, porque conduz a diálogos outros e aprendizados. E até a adaptações melhores. Ao mesmo tempo, tensiona a biologia ao recusar explicações puramente mecanicistas ou normativas. Eles não negam a evolução, porém eles ampliam o seu significado falando da aleatoriedade e o que se pode aprender com isso. Finalmente, o diálogo entre evolução e filosofia revela que a teoria evolutiva não é apenas uma explicação da natureza. Ela é uma transformação profunda na maneira como nós próprios pensamos a própria vida, a história e o próprio humano. Tudo muito próprio, né? Nietzsche radicaliza sua dimensão trágica, Bergson enfatiza sua criatividade, Guggenheim revela sua normatividade interna e Foucault expõe suas implicações políticas. Juntos, eles mostram que a evolução não é apenas um fato científico, mas um acontecimento filosófico maior que continua a redefinir nossa compreensão do mundo e de nós próprios. Em outras palavras, não existe apenas uma visão biológica, né? Nós temos uma visão histórica, uma visão filosófica e com tudo isso, e em termos de civilização, pelos nossos estudos de aprendizado, né? Do que é ser humano e do que é transpor aquilo que é exclusivamente humano. Muito bem, gente, muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado desse texto. Passe ele para frente, deixe seu like, deixe seu comentário, assine o nosso canal se você for novo por aqui e até o próximo programa Pontuando com algum assunto que nós acharmos muito relevante. Até lá!